Você que está precisando de ajuda para se libertar de algo ou até mesmo sarar a sua alma de mágoas e feridas que você carrega do passado, convido você a participar do Seminário Sicar, um projeto que irá mudar a sua história. Dia 22, 23 e 24 de maio. Estamos de volta! Mais um pô de casa. Deixa eu falar uma coisa pra você. A pastora não gosta que eu falo isso. Mas aqui é o começo da montanha, né? Segunda-feira, engata a primeira marcha, meu irmão. Ó, e vai, segunda, terça, quarta. Quando chega na quarta, desce. Ladeira abaixo. Bom dia. Bom dia não, né? É ao vivo. Bom dia, gente. O que a pessoa tem na cabeça? 10h30 da noite. Pessoa dando bom dia. Será que acordou 10 horas da noite? Ai, Jesus amado. Vai, filho. Vai cortar depois. Capaz mesmo. Sem cor. É ao vivo e a cores. Vou cortar como isso aqui? Tem não, vai. Segue o jogo aí. Bom dia. Ai, gente, desculpa aí. Boa noite, né? Vai, não vou. Vai. Olha lá, ô, irmão, tá tudo esperando. Irmãos, ó, é o seguinte. Deixa eu cortar. Corta pra mim. Corta pra mim. Deixa a pastora restabelecer. Deu uma crise de riso nela aqui. Oxa, pastora, você queima. Nossa, olha, até transpirei. Vergonha, Jesus. Tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem. Vamos recomeçar, tá bom? Vamos fazer de conta que cortou e a gente vai começar de novo. Vamos lá. Mais um pô de casa na sua casa. Estou aqui com a pastora. Sejam bem-vindos, mais um dia, pela graça do Senhor. Não pode dar bom dia, tá bom? E tamo junto, irmãozão. Ó, a pastora vai começar a falar com você aqui na câmera dela aqui. Gente, hoje a gente vai falar sobre o que mesmo, pastor? Hoje nós vamos falar sobre a herança do filho. Isso, então eu quero já ler com vocês aqui em Gálatas 4, 5, a partir do 5, a partir do 4, na verdade. Gálatas 4, a partir do 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou o herdeiro. Meu Deus. Então, significa dizer que Deus nos adota. Adotou. E ele quer nos chamar de quê? Filhos. Né? É isso que nós estávamos falando a semana passada. Nós vamos falar esse restante de ano, que o ano já está acabando, né, pastor? Ó, hoje já é dia 15. Hoje já é dia 15 de dezembro. Gente, misericórdia, esse ano voou. Muito rápido. Né? E nós estamos passando aqui para você uma dica, para você, né, pastor? Para que as pessoas possam entrar o ano que vem já com uma identidade estabelecida. Entra o ano que vem e fala assim, este ano eu vou viver o ano como filho de Deus. E o filho tem direito a tudo, né? O filho tem direito a tudo que é do pai, ele herda tudo do pai, né? E nós falamos isso na semana passada, foi muito interessante o fato que nós estávamos tocando, que nós falamos um pouquinho sobre os tipos de filho, né? 2 filhos, 3 mentalidades. Mentalidade de filho, mentalidade de servo e mentalidade de escravo. E hoje, pastora, nós vamos entender, nós vamos passar para você, nós vamos compreender por que o filho pede a sua herança sem medo, como ele não teve medo de chegar no pai e pedir a herança. Ele sabia, pastora, que ele era um herdeiro, era um direito que ele tem. Ele sabia que ele tinha acesso e ele sabia a posição que ele ocupava como
filho de Deus. São coisas interessantíssimas nessa questão, porque o filho, ele sabe até onde ele pode ir com o seu pai, né? A liberdade que ele tem, né? Quando o filho ele tem a identidade certa, formada, ele não tem medo. Não tem Então medo. ele tem muita intimidade e isso dá muita coragem a ele. Então ele não tem medo. Não tem medo de falar com o pai, de pedir para o pai. Ele tem muita facilidade. Ele não fica apreensivo, né? Não. Ele chega no pai, o pai, eu tô precisando disso, disso, disso. Aí o pai vai lá e fala, tudo bem, ou sim ou não, né? Ele tava pronto pra ouvir o não do pai também. Tipo assim, o não eu já tenho, então vou tentar o Sim, sim. ele tava pronto pra... Levanta um pouquinho seu microfone, sim, pastor, pra pegar mais um pouquinho sua voz. Que ela fala baixinho, eu falo um pouco mais alto, daí de repente não tá legal aí pra vocês aí. Espero que esteja bem. Fala no comentário se o áudio tá bom, tá, gente? Comenta com a gente aí pra gente saber. Então, pastora, significa dizer que quando a pessoa tem a identidade de filho, ela tem um acesso mais fácil ao pai. Sim, a intimidade maior. Eu não tenho essa facilidade de falar sobre isso, né? Essa autoridade de falar sobre isso, a quesito pai, paternidade terrena, né? Então, como eu não tive a paternidade terrena, para mim é difícil falar sobre essa intimidade de Aham. pai e filho, né? Eu não tive isso. Eu tenho isso Não, hoje em Deus. Sim, não com a experiência do seu pai biológico. Não, né? mas Você não com tem como Deus você hoje. falar, mas com Deus você já Sim, pode. mas quando a pessoa tem uma intimidade com o pai biológico, é muito mais fácil ela entender o pai celestial, né? É como eu falei na sexta-feira. Né? A gente costuma dizer, gente, que se você tem pai e mãe, agradece, porque olha, acho que 80% da sua vida está resolvida. Só de você ter pai e mãe Nossa, presente, 80% da sua vida está resolvida. Agora, quando você tem a falta do pai, ou a falta da mãe, ou a falta dos dois, aí você fica muito perdido, até se encontrar, descobrir quem você é, dá um trabalho. Exatamente. Exatamente. E voltando para aquilo que nós lemos lá no texto sobre o filho pródigo, né? É interessante que ele chega no pai dele com tanta liberdade que ele vai falar para o pai: pai, dá-me a minha herança, dá a minha parte. Né? O pedido que ele faz. E se nós trouxermos isso para os dias de hoje, nós vamos, se a gente conseguisse compreender isso não é um desejo carnal dele, mas ele reconhece o direito, é uma consciência de direito que ele tem. Eu sei, é mais ou menos assim, eu sei que eu tenho esse direito, eu sei que eu posso reivindicar isso do meu pai, né? Então ele vai ali ele fala com o seu pai com total liberdade, né? Ele sabe o que pertence a ele. E interessante que ele sabe o lugar que ele ocupa na casa. Ele entende, ele compreende perfeitamente. Eu não estou aqui como servo, eu não estou aqui como escravo, eu estou aqui como filho. Por isso ele tem essa liberdade de chegar no pai e pedir, né, pro pai essa herança que era de direito dele, né, Ana Cláudia? Pastora Ana Cláudia. Sim, sim. Ela ri porque ela acha muito estranho eu chamar ela de Ana Cláudia. Mas esse filho, ele já era formado ali, né? No entanto que quando ele vai, rapidamente, quando ele cai em si, ele já sente o desejo de estar de volta, porque ele tinha muito contato com o pai dele, né? Ele tinha muito contato, muita segurança no pai dele. Então, ele já tinha ciência de que se ele voltasse, com certeza o pai ia estar pronto a receber ele novamente. Diferente do filho mais velho, né? Ah, não, o filho mais velho já foi reclamando. Peraí, eu trabalho. Ele assim, olha como ele se posiciona, né? Ele chega no pai e fala assim, não, peraí, eu trabalho com o senhor como um dos seus servos, o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Eu acho que ele nem fala servos ou escravos? Eu acho que ele usa o termo servos, depois a gente vai dar uma pesquisada, mas acho que depende da tradução, né? Servo, escravo e tal. Mas olha como ele se posiciona. Sim. Ele não entendeu que aquilo tudo era dele. Como eu disse na sexta-feira, o pai repartiu entre eles. E se repartiu entre eles significa dizer que ele também tinha a parte dele que era 2 vezes maior do que a parte do irmão, né? Então, assim, incrivelmente, ele mesmo se posiciona
numa situação, numa posição de quem não faz parte da família, de quem não é pertencente àquela família. Na verdade, assim, não é igual a gente falou lá no início, no primeiro vídeo que a gente fez sobre a paternidade. Não é errado ser escravo e não é errado ser servo, é uma escolha. É uma escolha. Né? É uma escolha. O Senhor nos chama para ser filhos. Aí a pessoa só deixa de Isso. viver uma plenitude, né? As pessoas deixam de viver a plenitude, viver a abundância de Deus, porque decidiu ser escravo ou ser servo. E por incrível que pareça, eu li esse texto de Gálatas 4, onde ele fala tanto de filhos, né? Vocês foram chamados para filhos, não são escravos. Ele fala com um peso tão grande, Paulo, ali, mas ele mesmo decidiu ser escravo. Exato. Se você for ver, eu sou escravo uma decisão. De orelha furada, e ele deixa bem claro isso, Se você for ler, se você vai ver que ele decidiu, é uma escolha. Então não é errado ser escravo e ser servo. O problema é que você acaba não vivendo aquilo de ser leve, é pesado. Talvez, a Bíblia não fala, tá? A Bíblia não fala, mas talvez Paulo decidiu ser escravo por uma série de coisas com ele mesmo. Porque assim, ó, você vai entender assim, ó, nas escrituras de Paulo tem um momento que ele vai falar assim, ó, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Sim. Então você vê que é uma guerra entre ele. Né? Existe guerra uma interna, ele né? Tem claramente, Paulo ele tem uma guerra interna. Então talvez, não estou falando, a Bíblia não afirma isso, mas dentro daquilo que a gente estuda na palavra a respeito da libertação, talvez Paulo ele decidiu ser escravo porque era a forma dele se manter fiel ao Senhor. A lealdade dele. Porque a liberdade de filho, ele poderia se perder. Na liberdade, tem gente que não serve. Como eu falei, tem gente que não serve para ser filho ainda. Tem gente que tá na fase do servo, do escravo, né? E essa pessoa pode se tornar filho? Pode. Ela tem que tomar uma decisão na vida dela e viver a plenitude em Deus. Mas tem gente que nunca vai poder ser filho, vai ter que se tornar um escravo, como Paulo fez. Sim. A vida inteira. É uma decisão, né? Exatamente, porque se ele... nós vamos falar um pouquinho, eu não sei se é nesse episódio ou no próximo, um pouquinho sobre o efeito da liberdade. Porque tem gente que não pode ter liberdade. Se tiver liberdade, acaba. Tem filho que você não pode dar liberdade para ele, né? Nós temos 3 filhos. Nós temos o Wesley, o Wallace e o Arlen. Até então, a gente confia neles, né? Então, a gente conversa muito e a gente deu essa carta de liberdade para todos eles. Mas tem filhos que não pode. A gente tem ensina eles o tempo todo a serem filhos. Sim, a gente ensina eles o tempo todo a ser filhos, a dar o voto de confiança, a confiar na gente, né? A ser sincero, ser verdadeiro com a gente. Então, a gente dá esse voto de confiança. Mas tem filhos que você tem que manter perto de você, porque senão ele se perde. Ele se perde. Então, você tem que estar lá. Tem filhos que tem que apanhar, tem filhos que tem que ficar de castigo, tem filhos que tem que ser na rédea, né? Vamos dizer assim. Tem que ser mantido na rédea, porque senão eles se perdem. E é porque o pai é ruim? Não. É o coração do filho. Por quê? Porque o pai quer o filho perto. O pai quer que o filho faça o certo. E se o filho, se der liberdade para o filho vai fazer errado, então não vai ter liberdade. Então, às vezes, assume o posicionamento de servo e de escravo, né? Porque não sabe usar ali a... Exatamente. benefício. E é tão interessante, usando essa analogia de família em relação ao que Deus quer sobre as nossas vidas, que o nosso filho número 2, o Wallace, ele no decorrer do ano, né? Eu ia falar o ano passado, porque o ano já praticamente acabou, né? Tá acabando. Mas aí eu tinha comprado pra mim, né, um scooter elétrica. E quando eu comprei, eu falei assim, essa scooter depois que eu terminar de pagar, eu vou deixar ela pro Wallace, né? Porque o Wallace estuda, trabalha, né? E é um adolescente e tal, vai precisar, enfim. Essa foi a intenção. E assim eu fiz. Só que daí, no meio do caminho, ele decidiu que ele queria vender essa scooter e comprar uma bicicleta motorizada. Essas barulhentas que parece uma mangangava que fica andando para outro lado, tirando a paz da gente no trânsito. Quem dirige sabe o que eu tô falando. Misericórdia. Mas eu não impedi ele de fazer.
Eu não falei, não, você não vai fazer, pronto, acabou. Por que eu não impedi? Porque eu decidi deixar ele ter a experiência dele. Hoje, arrependido, ele fala, poxa vida, pai, que burrada que eu fiz, né? A scooter me levava pra escola, me levava pro trabalho, não dava uma dor de cabeça. Agora eu tô com essa bicicletinha zero até hoje. Ele foi uma vez com ela pra escola e tá parada ali na garagem de casa ali que, enfim, minutos de alegria e horas de tristeza. A Verdade. bicicleta dele. E se você trazer para Deus, né? Deus é a mesma coisa. Mesma Deus, coisa. ele vai dar permissões pra gente. Você quer, Exatamente. filho? Tá bom, faz. Vai lá, Assim, faz. não é isso que eu quero pra você, não é isso que eu projetei. Foi o que eu falei pro Wallace, né? Não é Olha, isso que eu filho, queria pra você. não é legal, você vai se arrepender, querendo ou não, a scooter te atende, e tal, e tal, e tal. Mas ele quis ter a experiência dele. E aí, como pai, eu dei essa liberdade, eu não o impendi, né? Não deixei ele de ter a experiência dele. Mas, quando fala com Deus a respeito de Deus, não é diferente, É a né? mesma coisa. É a mesma coisa. Aí Deus deixa, né, a gente ter a nossa experiência. Né? Deus, a gente pede, né, muitas das vezes, coisas para Deus que não está alinhado, mas de tanta gente insistir, e até mesmo às vezes de se posicionar e fazer com a nossa mão, com a nossa força, ele deixa. Ele deixa. Só que não foi isso que ele projetou. Porque o que ele projetou, ele sempre nos alerta, ele sempre fala, ó, o que eu tenho para você é isso, isso, isso. E a gente vai para outro caminho, a gente vai fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E o Senhor vai deixar, só que a gente vai quebrar a cara. A gente vai quebrar a cara, vai voltar todo chorando, né? Porque um filho é assim com o pai, né? Aí volta chorando, arrependido. Quebrado. Destruído. Só que daí tem situações que você vai sofrer a consequência, porque daí é igual o Wallace, né? Ele perdeu algo, agora que ele não vai conseguir conquistar de novo mais. É algo que ele não vai conseguir conquistar de novo mais, né? E agora tá com outra coisa, que não é aquilo que ele queria, aquilo que ele imaginava, e vai sofrer a consequência. Agora ele vai ter que o quê? Trabalhar de novo. Ele voltou no começo da fila. Ele já tinha algo na sua mão pronto. O pai foi lá, ó, tá pronto, arrumadinho para você. Tó, deu para ele. Daí ele pegou aquilo pronto, foi, negociou isso, né? E agora ele não tem mais. E agora o que vai ter que fazer? Agora eu vou ter que trabalhar tudo de novo. Vou ter que voltar no começo da fila. Agora é com o meu esforço, vou ter que trabalhar tudo de novo para conquistar aquilo novamente. Consequência então é outro das trabalho escolhas que vai erradas. ter. Né? Todas as vezes que a gente toma uma escolha errada, a gente paga por essa consequência, né? Não é um castigo. Deus não tá ali punindo a gente por isso, mas é um fato, é a consequência da vida. Se tudo que a gente fizer não tiver consequência, a gente vai viver a vida deliberadamente, bagunçando, fazendo tudo que a gente quer. Então, por isso tem as consequências, né, da nossa vida. O interessante nessa história, a questão do filho, que o filho mais novo, ele entende claramente que ele, ali em Gálatas, que você acabou de lendo, a palavra vai dizer o quê? Ela deixa algo claro. Quando a palavra fala que somos filhos e herdeiros, isso vai nos mostrar que nós temos acesso a tudo o que é do Pai. E Paulo, ele vai falar assim, a qual nós podemos clamar? Abba Pai. Abba Pai significa paizinho. Olha o nível de intimidade que Deus nos dá o direito de ter. Ele colocou o Espírito em nós, né? A palavra diz que ele colocou um Espírito em nós. E o Espírito que está em nós clama, Abba, Pai. E esse Espírito vindo de Cristo, né? Diretamente. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Pega a palavra, irmão. Irmã, Cristo fala assim, ó, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Aí Paulo vai e reafirma isso, dizendo, eu coloco em vocês um espírito, né, vocês têm um espírito que clama paizinho, Abba Pai, né? Então, esse espírito nos faz compreender que a herança que Deus nos deu
não é uma dependência do futuro, uma herança que nós vamos herdar no futuro. O filho pródigo deixa isso claro, pastora, que a nossa herança é para hoje, para quem tem a identidade de filho. A herança é acesso à graça, a herança é favor e é propósito de Deus. Quando a gente compreende isso, pastora, a nossa mente muda. Nós vivemos outra situação, nós vivemos diferente na presença de Deus, né? verdade. Porque o segredo é, como a gente falou nos vídeos anteriores, você precisa resolver a sua paternidade terrena. Primeira coisa, se você não resolver sua paternidade terrena, você não vai conseguir acessar Deus Pai. Você não vai conseguir, vai ficar um bloqueio, sempre vai ter um bloqueio ali. Você vai sempre ter Deus como Senhor, mas não vai conseguir acessar Deus como Pai. Então você cura essa parte, cura a sua alma, cura essa parte da paternidade terrena para você conseguir. Daí sim você aceita. Então quando você for aceitar, você fala, Senhor, te aceito como meu Pai. Você tem que declarar isso. Você declarando isso, você vai começar a agir como filho. Exatamente. É automático. Você declara, eu aceito o Senhor ser o meu Pai. Quando você aceitar, aí a sua atitude já não vai ser mais o mesmo. Você vai mudar a sua mentalidade. Mudou a sua mentalidade, você vai agir como filho. O que o filho faz? O filho não faz porque tem medo de ser punido por causa do castigo. Não, o filho faz porque ama o pai. Quer estar perto do pai. Quer ver o pai se orgulhar dele. Uau, meu filho, né? Quer fazer as coisas pro pai. Quer estar perto do pai. Então é diferente. Então, assim, quando você fala assim, nossa, eu tenho que ir na igreja. Não, você não vai falar mais isso. Não, eu vou lá, vou agradecer o meu pai, vou estar perto do meu pai, vou adorar meu pai. Então muda a sua mentalidade. Aí fica o quê? Leve. Aí você começa a ser um cristão que você começa a carregar o fardo leve. Né? Você começa a levar uma vida leve na presença do Senhor, na presença do seu Pai. É muito mais fácil. Se torna mais leve e prazeroso. Muito mais. Né? Porque é muito mais prazeroso estar na presença do Pai do que estar na presença... Você pode até achar estranho o que eu vou falar. Né? É estranho o que eu vou falar, mas quem está assistindo o pô de casa sabe o que eu estou falando. É muito mais prazeroso estar na presença do Pai do que estar na presença de Deus. Você entende? Olha para você ver. Como que você vê Deus? Né? Como Pai ou como o seu Senhor? Olha a diferença. Quando você vê Deus como Pai, é diferente. Você sente prazer de estar. Você não espera, você quer o tempo todo estar envolvido, porque você compreendeu e entendeu que o que você faz na sua igreja, você não faz para a sua igreja, mas sim você está trabalhando com o seu Pai no crescimento do reino dele, no qual ele mesmo prometeu para mim e para você que nós reinaríamos junto com ele. Olha só, essa é a visão de quem é filho. Então, e até a nossa oração fica diferente. Sim. Né? Quem nunca viu uma oração toda cheia de protocolos, toda cheia de formalidades, amantíssimo, soberano, Deus Trino, Pai de toda a eternidade, Príncipe da paz, grandioso Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem nunca viu isso? Isso é para quem entende que o seu Deus é o seu Senhor. Agora, quem entende que Deus é o seu Pai, chega diferente, irmão. O carinho é maior. Senhor, meu Pai, como eu amo estar na sua presença. Como é glorioso poder te adorar, te exaltar, te servir. Estou aqui entrando. É diferente, o sentimento é diferente, né? Como servo, você pede permissão para entrar na presença. Como filho, você entra e dá um beijo e um abraço e fala, Pai, que saudade de você. Como eu tenho saudade do meu pai terreno. Você não tem noção. Sinto muita saudade do meu pai.
como eu amava chegar na casa do meu pai, pastora, lá no sítio, dar um beijo naquela barbinha rala dele, naquela pele macia e sofrida do sol, sabe? Sentir o suor do meu pai no beijo. Isso pra mim era muito bom, sabe? Era muito prazeroso. E aí eu fico pensando como é você chegar diante de Deus com essa mesma liberdade. Você ter essa liberdade de chegar na casa do seu pai e ter a liberdade de falar com ele, de adorar a ele, exaltar a ele. Você como filho, você sabe a quem você pertence, de quem você é filho e o que você está fazendo lá. E é tão forte, né, quando fala de paternidade e quando a gente vê Deus como nosso pai, que lá em Mateus fala que a gente, Deus falando, né, vocês são pessoas más e vocês dão boas coisas para os filhos de vocês. Se o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra, né? Se o seu filho pedir, qual que é a outra parte? Peixe lhe dará uma cobra? Te dar uma cobra? Claro que não. Daí Deus pega e fala assim: vocês sendo homens maus, né? Pecadores, errantes, faz o melhor pro filho de vocês. Imagine eu, que sou o pai de vocês. Nossa. Então, assim, tudo que a gente faz com o pai, a gente tem recompensa, a gente tem herança, a gente tem presentes, porque um filho obediente merece presentes. A gente não faz pensando em ter presentes, mas o pai tá olhando, tá vendo, né? A gente fazer, a gente ali trabalhar ali junto com ele, e ele tá vendo o nosso esforço, a nossa obediência. Um pai ama um filho obediente. Você quer alegrar o coração do seu pai? Seja obediente. Obedeça o que ele fala. Por isso que a Bíblia fala, né? Honrar. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O que é promessa? Promessa é mais ou menos, é o primeiro mandamento com presente. Presente, é. Sabe? Quando a gente honra nossos pais, aqui na terra já é assim, né? Aquele filho que honra mais o pai do que o outro, aí cria até um certo ciúmes, né, dentro de casa. Ah, minha mãe gosta mais de fulana do que de ciclana. Ah, meu pai gosta mais de fulano. Mas não é gostar, é que ele honra mais. Tem filho que honra mais o pai do que o outro. Tem filho que respeita mais o pai do que o outro filho. E aí esse filho que honra mais, não é que a mãe ama mais, que Não. o pai ama mais. É que o pai tá e a mais mãe próximo, estão né? mais próximos, têm mais prazer em Uhum. abençoar, em dar, né, algo. Então, assim, isso falando dos nossos pais terrenos. Uhum. Agora, falando do nosso Pai Celestial, ele ama nos presentear, né, com dons, Sim. com visões, com bens, com pessoas boas, amizades boas. É a forma que Deus tem para abençoar. Sim. Ele a gente sempre aqui está na Terra. disponível para nos abençoar. Sempre está disponível. E uma coisa que é muito interessante é que existe uma diferença entre receber o presente do pai e ter o direito da herança do pai. Que a herança não é merecer. Independente se eu honro, se eu sou ou não sou, a herança faz parte. Se eu tenho um sentimento de filho com Deus ou de ser servo de Deus, a herança ela já está garantida, né? A gente recebe a herança não pelo que merecemos, mas sim Por porque direito. é um direito porque somos filhos, né? Independente, somos filhos. Então, assim, é muito interessante essa questão toda. Então, você tem o direito de herança como filho, mas às vezes Deus olha para você, é mais ou menos assim, ó, Deus olha para você e disponibiliza para você a herança, entende? Deus disponibilizou para você a herança, porque ele como pai sabe que tem um filho, mas você como filho sabe que tem um pai? Essa é a diferença. Você sabe que você tem direito a essa herança? Ou você é igual o filho pródigo, né? O filho pródigo não, o filho mais velho, né? Que tava lá em casa, tinha direito a tudo aquilo ali e foi questionar o pai. Ainda. E a minha parte? Por que você não me dá o meu bezerro, meu cabrito magro? É mais ou menos isso, né? E Deus fala o que pra ele, pastora? É tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho, é seu. Tudo é seu, filhão.
Tudo é seu, tudo isso aqui é seu. Você tá reivindicando o quê de mim? Né? É mais ou menos isso que Deus fala. Então nós somos... Ele já deu, ele já fez. Na verdade, sim, Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Jesus é o suficiente. É tudo que a gente precisava. É o suficiente. Tudo já está pronto. Tudo já está aqui. As bênçãos já estão aqui. Agora, tomar posse delas, aí está na nossa mão. Aí é a gente que corre atrás, a gente que vai e aceita receber as bênçãos dele. Maravilha, isso Tá tudo mesmo. pronto. Isso mesmo. E olha só, que você precisa entender que nós éramos pessoas que não tínhamos pai. Né? Nós não tínhamos pai espiritual. Jesus veio e nos trouxe essa paternidade, nos ligou. Né? Eu costumo dizer na ceia, os críticos aí podem criticar, não tem problema, que eu não ligo. Eu até gosto, né? Acho legal até quem critica. Enfim. Eu costumo dizer na ceia que a forma que Deus viu e teve de dar o DNA celestial dele pra gente que não fazíamos parte do povo, porque Jesus não veio para nós. Ele veio pro povo escolhido, pro judeu, né? O povo judeu. Mas todo quanto o receber, dar-se o direito de ser chamado filho de Deus. Aí Paulo escreve a carta que nós lemos aqui. Mas olha que interessante. Como Deus nos adota como filhos através do sangue de Cristo, eu acho muito interessante que ele serve a ceia para nós que tem o sangue e o corpo de Cristo. E aí eu costumo dizer, como eu falei, se quiser criticar, critique, que eu acho bom, que eu gosto da crítica, que eu costumo dizer que a forma de nós termos o DNA de Deus dentro de nós é injetando o teu sangue em nós, é consumindo a tua carne em nós. Então Deus nos fez filho, de certa forma, nós somos filhos de Deus. Então, quando você compreende isso, eu falei, muita coisa vai mudar na sua vida. E a ceia é esse momento, né? Através da ceia ali, que é esse momento de que você tá ali e quando você faz parte do sangue, você está declarando, sou filho. Exatamente. O sangue dele está em mim, correndo nas minhas mesa. veias. No tanto que Jesus falou, né, que ele é o primeiro entre muitos irmãos. Ele veio para trazer a paternidade e colocar nós na posição de filhos. Exatamente, exatamente. Pastora, para encerrar, amanhã nós temos um tema muito especial. Eu quero passar já de primeira mão. Nós vamos falar sobre a liberdade do filho, né? Como ela pode ser bom ou como ela pode ser ruim, né? Quais são os seus benefícios e os seus malefícios. Então, fica ligadinho aí para você entender um pouco sobre a liberdade do filho. Isso é muito bom as pessoas entenderem também que, beleza, agora eu sou filho, então posso fazer o que eu quiser. Pode, mas... Na verdade, um bom filho, como eu falei, um bom filho sabe o que faz. Um bom filho não quer ferir o pai. Sempre. O bom filho, ele quer fazer de tudo para agradar o pai. Então, se você tem total liberdade para fazer o que você quiser, só que a decisão de fazer tá na sua mão, é você que vai decidir. Exatamente, meu querido. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Ainda em base no texto que nós lemos no Filho Pródigo, nós vamos continuar destrinchando isso para você compreender um pouquinho mais. E não esqueça de compartilhar, de dar um like, de se inscrever no canal, que isso ajuda muito, né? O YouTube entregar para mais pessoas para ouvir essa palavra. Eu quero deixar um abraço aqui pro Arthur, né? Que é o nosso fã número 1. Deixar um abraço para ele aqui, que ontem... Chegaram na igreja ontem. Ontem o pai pregou lá, foi uma benção e o pastor deixou bem claro, tem que ter o podcast todo dia. Tem o podcast, não, o Arthur fica falando, manda mensagem pro pastor que hoje ele não vai fazer o podcast, não sei o quê. Beijo, Arthur. Um beijo pra você, Arthur. Continua ligado. Ó, Arthur, pede pra mãe compartilhar com todo mundo da sua casa, com toda a sua família, para esse canal ficar grandão, tá bom, Arthur? Que Deus abençoe todos vocês, Deus irmãos. Abençoe. Tudo isso que nós estamos tratando aqui, essas dores, essas
dificuldades, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vamos fazer um seminário no ano que vem, chamado SICAR. Esse seminário vai mudar a história de muitas pessoas. Então as pessoas estarão participando do seminário, onde nós iremos tratar paternidade, onde nós iremos tratar sentimento de abandono, baixa autoestima, muita coisa. Ativação ministerial, né? A gente vai trabalhar isso. Pastor Isaías Barzan estará responsável na parte do culto de ativação. Junto com, vai vir estar um missionário conosco, que vai vir lá da África. O nosso missionário Jojo estará conosco. Vai ser uma benção. Então, se você ainda não se inscreveu nesse seminário, não importa de onde você está assistindo, é muito importante que você se inscreva para participar. Nós vamos deixar aqui nosso link para o seminário, para você se inscrever, aqui nos comentários, fixado na parte de cima, para você poder acessar e se inscrever, tá bom? Não perca tempo, irmãos, porque ainda nós estamos somente falando aqui no canal do YouTube, na nossa igreja, de boca a boca, mas nós vamos fazer essa divulgação de forma massiva e as vagas vão embora rapidinho. Só resta 40 vagas. Então corre e se inscreva, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Você que está precisando de ajuda para se libertar de algo ou até mesmo sarar a sua alma de mágoas e feridas que você carrega do passado, convido você a participar do Seminário SICAR, um projeto que irá mudar a sua história. Dia 22, 23 e 24 de maio.